Professora é punida por dizer que ganha mais com conteúdo adulto do que dando aula. A professora Rosana dos Reis Abrantes Nunes, de 43 anos, que dá aulas de biologia e coordena o curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Espírito Santo, de Santa Teresa, foi alvo de um processo administrativo que terminou com uma suspensão de 35 dias e a perda da gratificação por dedicação exclusiva. O motivo? Declarações dadas em entrevistas nas quais ela afirmou que ganhava mais dinheiro produzindo conteúdo adulto em plataformas digitais do que com um salário de professora. Para a reitoria, essa fala configurou deslealdade institucional por comprometer a imagem do Instituto e a valorização da carreira docente. Além disso, a direção entendeu que houve uma quebra do regime de dedicação exclusiva, já que Rosana teria uma outra atividade remunerada além do magistério. E toda essa polêmica começou em 2022, quando a professora criou perfis em redes sociais e plataformas como OnlyFans e Privacy, publicando fotos e vídeos sensuais. Mais tarde, em entrevistas, ela revelou que chegava a faturar até R$20 mil por mês com esse trabalho, um valor muito superior ao que recebia no contra-cheque do Instituto. E o interessante é que a própria Rosana disse que postava cerca de 2 vídeos e pouquíssimas fotos, o que não comprometia sua carga horária de trabalho. No ano seguinte, em 2023, surgiram denúncias que teriam sido feitas por pais de alunos, o que levou à abertura do processo administrativo disciplinar, um PAD. A Rosana, porém, contestou essa afirmação, dizendo que apresentou e-mails da Coordenadoria Geral de Ensino do próprio Instituto Federal, informando que não houve nenhum registro formal de pais solicitando providência sobre o caso. E eu fico pensando, se a denúncia realmente foi feita pelos pais, como eles ficaram sabendo, como eles descobriram o conteúdo produzido pela professora. Mas, enfim, o relatório final do PAD concluiu que, ao afirmar publicamente que ganhava mais fora de sala de aula, a professora teria comprometido a credibilidade da instituição diante da sociedade. O documento argumenta que, em um país onde a educação é vista como caminho de ascensão social, declarações como essa poderiam enfraquecer a confiança da comunidade no papel da escola pública. A professora Rosana, por sua vez, nega as acusações e pediu o arquivamento do processo. Em sua defesa, ela afirmou que suas falas estavam relacionadas apenas à sua vida pessoal e não tinham a intenção de prejudicar a imagem do Instituto. Ela também argumentou que a produção de vídeos deveria ser considerada uma atividade legalmente permitida, semelhante à cessão de direitos autorais, como ocorre com a publicação de livros ou materiais audiovisuais. Para reforçar sua posição, ela apresentou documentos assinados por coordenadores, diretores e alunos que destacavam sua dedicação, assiduidade e qualidade profissional. E vale lembrar que professores em regime de EBTT, ensino básico, técnico e tecnológico, em regime de dedicação exclusiva, podem obter renda em algumas situações específicas, como por meio do recebimento de direitos autorais. A Rosana defendeu que sua atividade se enquadra justamente nessa exceção e, por isso, não configuraria quebra da dedicação exclusiva. Apesar disso, a comissão responsável pelo processo manteve a decisão, ela foi suspensa e perdeu parte do salário. E o fato dela ganhar mais com esse conteúdo do que como professora chama atenção e deveria provocar reflexão e não críticas a ela. É inadmissível que um profissional com um doutorado precise buscar uma fonte alternativa de renda para complementar o orçamento, já que a carreira docente no Brasil continua sendo mal remunerada frente ao custo de vida e à formação. São 4 anos de faculdade, em alguns cursos 5 anos, 2 de mestrado pelo menos, porque com prorrogação esse tempo aumenta, e 4 de doutorado. No mínimo 10 anos de estudo para conseguir ser aprovado e ingressar em instituições como essa, o que já mostra um problema em relação à remuneração. Mas a gente nem vai tomar esse rumo. A questão que eu quero abordar aqui hoje, inclusive, é outra. Eu sempre falo aqui no canal sobre questões raciais,
As minhas pesquisas abordam esse tema, assim como eu pesquiso também sobre políticas públicas nessa área. Mas tem algo que não dá para desconsiderar ao falar sobre desigualdades no Brasil, como o fato de ser mulher atravessa as dinâmicas de poder. Ser uma pessoa negra dentro de uma instituição é um grande desafio. E também, quando pensamos na condição de ser mulher em espaços que ainda são majoritariamente masculinos, essa pode ser uma experiência muito desafiadora também. Eu achei importante trazer esse caso aqui porque, ao acompanhar a notícia em diferentes páginas, eu vi muitos comentários de alunos sobre a situação. Isso me fez pensar em como esses episódios ganham camadas quando observamos pela lente das relações de poder. E é justamente esse olhar crítico que eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha só alguns comentários a partir da notícia da suspensão da professora. O tanto de comentário que vi sobre assédio sexual na instituição chega a me assusta. Formei em 2016 e isso ainda é pauta e até hoje nada é feito. Agora, as coisas do OnlyFans rapidinho foram resolvidas. E a Rosana é uma ótima professora e está sendo afastada por algo que não afeta em nada no profissional acadêmico dela. Enquanto isso, nós alunos esperamos retorno da gestão que nos prometeram um posicionamento sobre professores que assediam, negligenciam e afetam emocionalmente de forma proposital os alunos. E olha mais esse comentário. Agora, se fosse um homem fazendo as mesmas coisas, será que ele seria suspenso? Já fui aluna dela, uma excelente professora, e estudei no instituto. Sempre rolava boatos de professores assediadores e com assuntos mais graves e nunca foram dispensados. Fica o questionamento. Mais um aqui, a melhor professora, melhor coordenadora, melhor orientadora de TCC de todas, a mais do IFES, Santa Teresa. Quero ver quando o IFES vai suspender os professores que supostamente têm casos com alunas também. E eu acho que já deu para perceber que pelos comentários dos alunos e por tantos outros que vi, parece que o caso da professora foi tratado de forma bem diferente de situações muito mais graves que supostamente já foram denunciadas. E o que se observa é uma lógica muito seletiva que atravessa as instituições como um todo. Dependendo de quem é o alvo, a resposta vem rápida, punições exemplares, afastamentos e exposição pública. Mas quando se trata de violências que de fato marcam a vida de professores, alunos e alunas, como casos de racismo, assédio, a reação costuma ser lenta, burocrática e, por vezes, inexistente. Uma reportagem do Metrópolis trouxe à tona essa realidade com base em documentos obtidos pela Lei de Acesso à Informação. O levantamento mostrou que estudantes, professoras e funcionárias de universidades e institutos federais em todo o Brasil foram vítimas de constrangimentos, agressões físicas, assédio, casos assim gravíssimos que em grande parte não tiveram respostas adequadas das instituições. Entre os episódios relatados estão denúncias de professores acusados de assediar alunas em bancas de avaliação, servidores investigados por chantagens sexuais em troca de notas e situações em que funcionárias terceirizadas sofreram agressões dentro do próprio campus. Em várias dessas ocorrências, a denúncia foi registrada, mas a apuração demorou meses ou anos, sem que houvesse uma conclusão efetiva ou punição proporcional. E essa seletividade não é apenas um problema administrativo, mas um reflexo da forma como não só raça, mas gênero são tecnologias de poder. O caso da professora Rosana se insere nesse cenário. A sua vida pessoal foi rapidamente transformada em motivo de processo disciplinar, suspensão e perda de salário. Ela foi acusada de deslealdade institucional, algo que não acontece às vezes com professores, com servidores que têm atos muito mais danosos para a comunidade. Isso revela muito sobre as hierarquias de poder que atravessam as instituições. Não se trata apenas de discutir se ela feriu ou não as regras administrativas, a dedicação exclusiva, mas de perceber como mulheres, especialmente em cargos de destaque, continuam sendo alvo de controle muito mais rígido sobre seus corpos,
sobre suas escolhas e suas falas do que pessoas envolvidas em práticas que de fato colocam em risco a integridade e o bem-estar de estudantes, de colegas, de servidores. E esse tratamento diferenciado também é percebido com profissionais trans. Em 2024, a professora M. Virgínia, do Instituto Federal do Ceará, foi exonerada. Ela alegou que a demissão foi causada por perseguição e transfobia. A docente é a primeira professora trans da instituição de ensino superior do Estado. Ela é professora do IFCE no curso de Letras desde 2016, com passagens por mais de um campus do Instituto em municípios do interior do Estado. Em nota, o IFCE justifica a demissão por M ter se ausentado da instituição por 78 dias intercalados. Argumenta também que o processo administrativo disciplinar, o PAD, aberto contra a professora, ocorreu dentro da legalidade, respeitando os prazos, o direito ao contraditório e a ampla defesa. O processo teve início em 2019, quando M foi aprovada em um doutorado no Uruguai, para onde viajava com frequência. Entre as viagens, ela adiantava ou remarcava aulas com suas turmas para garantir que eles não perdessem nenhum dia letivo. Segundo M, o Instituto Federal considerou esse período em que ela se afastava como faltas, mas todas as notas e aulas foram lançadas no sistema. Segundo a professora, até sábados, domingos e feriados foram contabilizados nesses 78 dias de faltas, o que demonstra a injustiça e, segundo ela, há outros casos graves no IFCE que não resultaram em demissão, como aconteceu com ela. Após mobilização de M junto ao Sindicato dos Docentes e a coletivos organizados, a Controladoria Geral da União, a CGU, decidiu reverter a demissão da professora e ela foi reintegrada ao quadro do Instituto Federal do Ceará. E essa vigilância também acontece com servidores negros. O caso recente da professora Beatriz Alexandra Garcia Pinto, da PUC Paraná, mostra isso. Após identificar plágio em um trabalho de graduação, ela passou a ser perseguida por alunas com ofensas racistas. Segundo a professora, ao invés de acolher a sua denúncia e apurar, a instituição decidiu pelo seu desligamento. A mensagem transmitida aqui era muito clara. Mais fácil é afastar a professora negra do que enfrentar o racismo dentro dos muros acadêmicos. E esse não é um episódio isolado. Em 2021, a professora Daniela Torres, em Salvador, denunciou racismo e silenciamento após trabalhar com a obra Olhos d'Água de Conceição Evaristo com uma turma de ensino médio. O livro, que aborda experiências de pobreza, violência urbana e resistência da população negra, fazia parte de uma lista oficial de leituras exigidas para um concurso. Ainda assim, alunos se recusaram a discutir a obra, afirmando que não lidariam com uma dor que não era deles. O caso tomou proporções maiores quando responsáveis pelos estudantes passaram a responsabilizar a professora pela escolha do livro, por ela ser uma mulher negra que se identificava com a obra. Daniela acabou afastada e posteriormente demitida, enfrentando dificuldades para se recolocar profissionalmente. E o que esses episódios mostram, no fim das contas, é que não estamos falando de casos isolados, mas de um padrão. Professores e professoras podem até ser avaliados por critérios administrativos, mas quando o alvo é uma mulher, em especial uma mulher negra ou uma mulher trans, como aconteceu com a professora M, que foi exonerada sem uma justificativa plausível e precisou recorrer na justiça e junto ao sindicato, a régua de julgamento se torna muito mais rígida. Enquanto denúncias de assédio, racismo e violência sexual seguem ignoradas ou arrastadas por anos, sem respostas, a vida pessoal de uma professora, suas escolhas ou até mesmo a condução de uma obra literária em sala de aula são transformadas em motivo para processos rápidos e punitivistas. E essa diferença de tratamento escancara a seletividade institucional e revelam como raça e gênero funcionam como tecnologias de poder, definem quem pode ser legitimado e quem é facilmente descartável.